Um esquema bem organizado que opera a revelia do sistema do ensino superior está a transformar a elaboração de monografias, exigência obrigatória para a obtenção de um grau acadêmico, num negócio lucrativo. A prática ocorre com frequência e permite que estudantes comprem trabalhos de fim de curso prontos, pagando valores que variam de 12 a 50 mil meticais. A ISTV investigou o fenômeno de perto, através de uma simulação de procura por esses serviços. O que descobrimos revela um mercado onde os que produzem e vendem monografias atuam com uma aparente tranquilidade, oferecendo serviços com promessas de originalidade garantida. Vamos por partes. Como funciona o esquema? O preço de uma monografia varia conforme 3 critérios a seguir. O curso do estudante. Trabalhos para áreas como direito, medicina e engenharia tendem a custar mais caro. A complexidade do tema. Quanto mais técnico e exigente for o tema, maior será o valor a cobrar. Urgência na entrega. Se o estudante encomendar um trabalho para ser entregue em poucos dias, o preço pode disparar. Numa conversa com alguns vendedores de monografia, a ISTV obteve explicação sobre como o processo funciona. Se tiver o projeto já elaborado, são 12 mil meticais, na modalidade de eu elaborar o trabalho todo, te colocando a par de todos os passos, e teremos sessões de aulas para a imersão do candidato aos conteúdos do trabalho. Sem projeto, são 15 mil meticais, com os mesmos meios de atuação. Numa outra interação, o facilitador explica. Os serviços incluem escolha ou reformulação do tema, estruturação completa segundo as normas da instituição, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas, apoio na formatação e possível correção do orientador. Na tabela na imagem percebe-se que o modus operandi é o mesmo. Por exemplo, num total de 20 mil meticais, o valor é pago em prestações. Primeira versão do projeto, 6 mil meticais. A segunda versão do projeto, 1.500 meticais. A terceira versão do projeto, 1.500 meticais. Primeira versão da monografia, 6 mil meticais. A segunda versão da monografia, 1.500 meticais. Terceira versão da monografia, 1.500 meticais. E, incluindo os slides para defesa, 2 mil meticais. Os vendedores que garantem entregar trabalhos para todas as universidades do país asseguraram que as monografias não são plagiadas. E estes são alguns comprovativos de trabalhos feitos para estudantes de algumas universidades, a título de exemplo, Universidade Eduardo Mondlane. Depois do trabalho entregue e submetido à defesa na universidade, segue-se a satisfação dos estudantes ao atingirem os seus objetivos, tal como constatou a reportagem da STV. As mensagens trocadas com os produtores e vendedores de monografias mostram uma estrutura já consolidada. Os mentores solicitam dados específicos do curso à universidade, as normas de formatação e até exemplos de capítulos anteriores para manter a coerência dos trabalhos feitos. Mas o que diz a lei sobre estas práticas? Moçambique ainda não tem uma legislação específica que pune diretamente a compra e venda de trabalhos acadêmicos, mas alguns instrumentos, como o Código Penal, abrem espaço para a punição deste fenômeno. E os regulamentos internos prevêem, portanto, as consequências ou as sanções quando se incorre em situações de fraude acadêmica, que pode ser desde a nulidade do ato em si, que constitui fraude, portanto, a anulação, por exemplo, de uma avaliação, de um exame, mas também pode consistir em situações mais extremas na expulsão do próprio estudante. As universidades têm mecanismos próprios sobre fraude acadêmica, mas não abrangem terceiros. Podemos, por analogia, recorrer
Portanto, há algumas disposições de modo a responsabilizar essas pessoas. Podemos aqui falar de algumas disposições do próprio Código Penal, que ainda que não sejam muito específicas para esta situação, mas dependendo dos contornos, podemos, portanto, olhar, por exemplo, a figura de falsificação, podemos olhar a figura de documentos falsos, podemos olhar para vários aspectos, mas, repito, são, portanto, disposições que podem ser questionáveis para aplicar nesta situação em concreto. A Universidade Pedagógica de Maputo diz que esta atividade, cada vez mais lucrativa no país, é uma grave ameaça à integridade acadêmica. Isso é grave, isso é grave. Um estudante desenvolve as competências que, em princípio, ele deve desenvolver se ele participar das atividades, realizar as tarefas que, enfim, são exigidas, pedidas pelo docente, que fazem parte do plano do trabalho. Então, naturalmente, que se um estudante deixa de fazer essas atividades, ou se estas atividades são feitas por terceiros, isso prejudica o processo de formação do estudante. Ele não vai aprender. Como se diz popularmente, aprende-se fazendo, aprende-se realizando as atividades. Então, se ele não realiza essas atividades e traz um trabalho acabado, pronto, isso é bastante prejudicial do ponto de vista da formação do próprio aluno. Então, como eu disse, o nosso investimento é muito chamar a atenção ao estudante para este aspecto. Se supostamente este estudante gradua, sendo que a maior parte das tarefas que era suposto ter realizado não realizou, ele não está preparado, ele não é aquilo que o seu diploma diz que é. Para o professor universitário Adão Matimbe, esta prática mina o desenvolvimento do país. Com estas práticas, dificilmente poderemos ter uma nação voltada para o conhecimento científico, porque é isto que move as nações, é o motor de desenvolvimento de várias nações. Quanto a mim, resta-me apenas repudiar esse tipo de práticas e desencorajar, tomando em consideração esses aspectos todos que não abonam em nada aquilo que é o desenvolvimento que se pretende, aquilo que é o trabalho da academia. Apesar de existirem alguns mecanismos para detectar o plágio em algumas universidades, a sua eficácia ainda é limitada. Há reconhecimento da necessidade de investimentos em tecnologia mais avançada e diálogo contínuo com estudantes e docentes. A universidade para a qual eu estou vinculado, nós temos mecanismos de antiplágio, o que permite controlar pelo menos o trabalho que nos chega, se foi de produção ou não do estudante. Os mecanismos de antiplágio que nós utilizamos permitem verificar o quão o trabalho foi plagiado, quanta da produção individual e intelectual do estudante está lá. Então, é um mecanismo que eu acho que todos deveríamos utilizar por forma a controlar o nível de produção científica deste estudante, porque na universidade estamos de facto preocupados em produzir conhecimento. E a produção de conhecimento não se compadece com este tipo de práticas que, tal como disseste, compromete todo o desenvolvimento de uma nação como a nossa, está em vias de desenvolvimento. Nós temos agido neste sentido de diálogo, consciencialização, não é, no sentido de chamar a atenção dos estudantes para a importância de um agir ético, um agir baseado em princípios éticos. Esta é uma dimensão, digamos assim. A outra dimensão na qual nós temos trabalhado é com os professores, não é? Nós temos realizado capacitações do nosso corpo docente, seminários, e temos discutido bastante esta questão. Nós, como professores, evidentemente, temos que estar atentos para aquele que é o contexto em que nós nos encontramos. E se estes fenómenos estão presentes no nosso contexto, nós temos que estar atentos a isso e sermos capazes de dar uma resposta. A Associação Nacional dos Estudantes Universitários de Moçambique
diz que a compra de monografia pode ocorrer porque, em parte, o estudante tem sido deixado à própria sorte pelo supervisor no processo de produção. Olhamos este episódio, estes cenários, não de forma isolada. É preciso reconhecer, não que seja razão para pautar por estas ações, mas é preciso reconhecer que tem sido uma prática quase que normalizada, os supervisores deixarem os seus supervisionados por conta própria. As instituições, algumas delas, não têm sido consistentes neste processo, de tal forma que nós, como AIFUN, para além de continuarmos esta prática, queríamos usar desta ocasião para, em parte, encorajar as instituições de ensino a aprimorarem também os seus mecanismos de verificação de fraude acadêmica e também, por outro lado, encorajar essas instituições para que apertem um cerco aos supervisores, de modo que considerem os seus supervisionados como prioridade e deem todo o acompanhamento necessário. Confrontado com os resultados da investigação da STV, o Ministério da Educação disse que desconhece o esquema, mas prometeu abrir um inquérito para averiguar a situação. Acho que quando fez a pergunta percebeu a estranheza que eu demonstrei facialmente, para mostrar que é um assunto novo que estou a ouvir da existência de instituições que produzem monografias para os seus estudantes. Logo, não posso ter, neste momento, a indicação de qualquer instituição que esteja nessa prática. Agora, fez um alerta e espero que o nosso serviço inspetivo possa procurar perceber o que é que realmente está a acontecer em relação a esse assunto que, conforme eu disse, é de todo anômalo. Os nossos entrevistados entendem que as autoridades e os gestores do ensino superior devem se unir para acabar com a venda de monografias. Instituições de ensino precisam começar a capacitar os seus quadros de modo que possam fazer face a esses desafios que aparecem. Okay? Porque vamos ter sempre estudantes que são preguiçosos, vamos ter sempre estudantes que são lacunosos, mas querem terminar o curso. Agora, é uma situação não isolada, o que significa que requer um esforço sinérgico. Em primeira instância, parte do próprio estudante. O próprio estudante deve reconhecer que precisa de ser íntegro enquanto estudante. Então, olhamos a coisa nesta dimensão, mas também aqui as instituições, o governo, todos os atores são chamados a intervir, né, para reduzir esta prática e, quiçá, aniquilar, como bem disse. Enquanto a legislação não prever como atacar este fenômeno de forma direta e não haver mecanismos eficazes de controlo, vários estudantes vão continuar a enveredar pela compra de monografias para obter os seus diplomas de formação.